Queridos, livro de Atos, capítulo 16, nós vamos ver hoje à noite a conversão de Lídia e a expulsão de um espírito de adivinhação daquela moça na cidade de Filipos. Atos 16, do verso 11 até o verso 18. Ouçamos a leitura. Atos 16, a partir do verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia e, no dia seguinte, a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o Espírito saiu. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, nós não temos dúvida que Teu Filho Jesus é o cabeça de todo o principado e potestade e que, sob Seu comando, estão as hostes angelicais, os anjos bons, eleitos, e os anjos caídos, imundos, espíritos. Nós sabemos que ao nome de Jesus todos eles se dobram. Nós oramos ao Senhor que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, o que ela significa para nós hoje, porque queremos ser fiéis ao Senhor, queremos andar nos Teus caminhos. Ilumina-nos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a fundação da igreja de Filipos, que nós lemos aqui, o começo da fundação da igreja de Filipos, outras coisas vão acontecer aqui no texto, representa um momento muito importante na evangelização, na expansão do cristianismo no século I, porque Filipos é a primeira cidade da Europa que vai receber o evangelho. E a presença de uma igreja ali permitia que a mensagem se espalhasse não só para o continente europeu, mas para algumas regiões vizinhas que tinham confluência ali na cidade de Filipos. Na mensagem anterior, nós vimos de que maneira Deus guiou a equipe missionária para que chegasse a esse ponto. Paulo havia decidido retornar às igrejas que ele havia fundado na primeira viagem, juntamente com Barnabé, para fortalecer essas igrejas e continuar o trabalho de evangelização. Ele tem uma discussão com Barnabé a respeito de João Marcos, e eles acabam se separando. Mas na providência de Deus, Silas, que era de Jerusalém, estava em Antioquia, e Paulo o convida para compor a equipe missionária. E ambos saem para toda aquela região do sul da Galácia, que havia sido evangelizada na primeira vez, onde várias cidades tinham sido fundadas: Icônio, Listra, Derbe, na própria Antioquia da Psídia. E chegando na cidade de Listra, Paulo resolve levar consigo um rapaz chamado Timóteo. E nós vimos como Paulo circuncida, porque ele era filho de uma mulher judia, e faz isso por razões estratégicas, e a equipe, então, é aumentada com a presença de Timóteo. As igrejas que Paulo havia fundado na primeira viagem são fortalecidas, continuam a crescer, o evangelho estava se expandindo naquela região.
Mas o apóstolo Paulo queria ir mais além, ele queria entrar na região da Ásia, mais profundamente, porque a primeira viagem pega ao sul da Ásia, região chamada da Galácia, Galácia do Sul. Ele quer entrar naquela região. Mas nós lemos aqui que por 2 vezes o Espírito Santo impediu que eles fossem naquela região. Então, em vez de ir olhando no mapa à sua direita para cima, o Espírito Santo os mandou para a sua esquerda para cima, impedindo que eles fossem na Ásia e depois na Bitínia. E, finalmente, num sonho, numa visão, quando Paulo estava na cidade de Troade, o Senhor disse para ele que era para ir para pregar na Macedônia, que era a Grécia, exatamente naquela região, era uma das províncias da Grécia. E, uma vez que Paulo acorda e ele comunica isso foi à noite, não é? Quando ele comunica isso à equipe, então todos entendem que Deus os estava guiando para pregar o Evangelho ali na Macedônia, na região da Grécia. E é a partir daí que Lucas se junta à equipe. Nós já falamos a respeito disso, né? E nós sabemos que ele se juntou à equipe porque a partir daqui a maneira de contar a história já muda. Em vez de dizer eles, já começa a dizer nós. Então, o nós marca o momento em que Lucas se junta à equipe, que é exatamente no verso 10. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente nós procuramos partir para aquele destino. Então, é o momento em que Lucas se junta pela primeira vez à equipe. E dali, então, eles vão para Filipos, que era a cidade mais importante da Macedônia. Então, o que eu queria ver com vocês hoje à noite era exatamente isso, a chegada de Paulo e seus companheiros na Europa, ali em Filipos, os primeiros convertidos ali na região, primeira convertida, que é Lídia, e esse evento extraordinário em que Paulo se vê face a face com os poderes extraordinários das trevas, trazendo para nós algumas informações importantes sobre como nós devemos estar preparados para lidar com esse tipo de coisa hoje. Então, começando a chegada da equipe na cidade de Filipos, dos versos 11 a 12, nós lemos aí que de Troade a equipe viaja de barco até Filipos. Troade era um porto, então não era difícil eles pegarem um navio que estivesse destinado a Filipos. Lembrando que Lucas, a essa altura, já estava com eles. Eles pegaram um navio para Neápolis. Filipos não ficava exatamente à beira-mar, ficava 14 quilômetros para dentro, mas tinha o porto de Neápolis, que servia a cidade de Filipos. Então, eles saem de Troade, passam pela ilha de Samotrácia, uma ilha que fica bem no caminho, e chegam lá na cidade de Neápolis, aportam lá. E saltam lá em Neápolis e caminham 14 quilômetros para dentro e chegam na cidade de Filipos. E Lucas nos diz aí, no verso 12, 3 coisas a respeito de Filipos. Primeiro, que era uma cidade da Macedônia. Macedônia era uma província romana, independente e próxima à Grécia. Totalmente influenciada pelos costumes gregos, cultura grega, politicamente independente, mas culturalmente, socialmente, linguisticamente era a mesma coisa. Em termos de localização geográfica, era um ponto, como eu já disse, muito importante, um ponto de convergência entre a Europa e a Ásia. Ásia Menor, Europa, queriam ir para lá, Deus disse, vocês vão para cá. Mas a cidade onde eles foram era por onde passavam as rotas de quem queria ir para a Ásia ou quem vinha de lá para a Macedônia. Então, sabemos isso, que Filipos era uma cidade da Macedônia. Aqui Lucas nos diz que ela era a primeira daquele distrito, está aí no verso 12, primeira do distrito. Primeiro, pelo seu papel estratégico, já falei, era um importante centro comercial, tinha conexões comerciais, fluxo de pessoas de diversas culturas, era uma cidade cosmopolita e agora, de repente, começamos a entender por que o Espírito Santo queria que eles fossem evangelizar aquela cidade por conta da sua localização estratégica. Os homens podem fazer planos, mas os planos de Deus são outros. E, por último, Lucas nos diz que era uma colônia romana. As colônias romanas eram cidades que eram construídas pelos imperadores
para abrigar os soldados e oficiais aposentados do exército romano. Então, era uma cidade habitada, embora tivesse ali no centro da Macedônia, ou na parte sul da Macedônia, era habitada quase que exclusivamente por romanos, soldados aposentados, veteranos de guerra, feridos, gente que tinha servido ao império de várias maneiras e que ia morar nessas cidades. Quem morava numa cidade, numa província, numa colônia romana, tinha isenção de impostos e uma série de outros privilégios, que eram somente dos cidadãos romanos. Então, era isso que era a cidade de Filipos. Estava cheia de romanos, o que iria facilitar a obra de Paulo de pregar o evangelho até os confins da terra. Finalmente ele vai chegar em Roma, nós vamos ver. E, em descompensação, o lado negativo aí é que tinha poucos judeus. Não tinha uma sinagoga na cidade, o que era raro, porque nas cidades das províncias romanas, praticamente em todas elas havia uma sinagoga. Para você abrir uma sinagoga, precisava de 10 homens judeus. Era o mínimo, é o quórum mínimo para começar uma sinagoga. Não tinha sinagoga em Filipos, o que mostra que a população judaica lá era, de fato, muito pequena, o que iria dificultar o trabalho de Paulo e da sua equipe, porque a estratégia deles era, quando chegava numa cidade, ia na sinagoga e de lá estabelecia a ponte para a pregação do evangelho. Mas em Filipos isso não ia acontecer, porque não tinha sinagoga lá, não tinha sinagoga na cidade de Filipos. Bom, isso aí foi versos 12 a 13, a narrativa da chegada da equipe na Europa para pregar o evangelho. Mas pela misericórdia de Deus, apesar de não ser possível seguir a estratégia de sempre, Deus guiou Paulo de outra maneira, e nós lemos a respeito da conversão de Lídia, tão conhecida a história do verso 14 a 15. Nós lemos aí que eles passaram alguns dias na cidade, provavelmente na expectativa de achar uma ponte, uma maneira de começar um ponto de pregação, até que chega ao conhecimento deles de uma reunião de oração que acontecia aos sábados fora da cidade, às margens do rio Gangites. Esse é o nome do rio, não que atravessa Filipos, mas ele rodeia a cidade de Filipos. O nome do rio é Gangites. E à beira do rio, eles ouviram dizer, tinha um local onde alguns judeus se reuniam para orar, principalmente mulheres. Eles souberam disso e esperaram chegar o sábado, e lemos aí no verso 13, no sábado saímos da cidade, literalmente saímos pelos portões, o que indica que era uma cidade murada e que tinha portões para sua defesa. Então eles atravessaram aqueles portões, saíram da cidade e foram para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Tomaram informação, alguém falou, eles não tinham certeza, foram lá ver, porque eles estavam procurando essa oportunidade de pregar o evangelho ali naquela região. E, de fato, lá encontraram um local de reunião com mulheres reunidas para orar. E esse grupo era composto não somente de mulheres judias, mas de mulheres tementes a Deus. Quem tem acompanhado as exposições em Atos, lembra de quantas vezes nós nos deparamos com esse grupo. Os tementes a Deus eram gentios, que gostavam do judaísmo, mas que nunca deram o passo decisivo para se tornar um prosélito ou um judeu, que seria a circuncisão. Então, eles frequentavam a sinagoga, gostavam da ética e da moral judaica, tinham a esperança escatológica, messiânica, mas não praticavam o judaísmo como o judeu praticava, tipo circuncisão, talvez praticassem alguma lei cerimonial, da calendário religioso ou da dieta, alguma coisa dessa forma. Eles são chamados de tementes a Deus. O exemplo mais claro de um temente a Deus no livro de Atos é Cornélio, capítulo 10 do livro de Atos. Diz lá exatamente que ele era um temente a Deus, não era nem prosélito, ele era temente a Deus. E lá nessa reunião de mulheres havia aparentemente judias e mulheres gentias tementes a Deus. Lemos aí que Paulo e os outros se sentaram, verso 13. Assentando-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali.
Assentar-se era a postura normal de ensino dos rabinos, era assim que eles ensinavam. Com frequência, isso era feito na sinagoga e Jesus com frequência fez isso. Se você ler, por exemplo, o início do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, diz lá que Jesus, vendo a multidão, sentou-se. Era o sinal de que ele ia ensinar. Aí o pessoal cercou, né, para ouvir o que ele ia dizer. Então, quando diz aqui que eles se sentaram, provavelmente é nesse sentido. Eles se identificaram como rabino, Paulo era, pelo menos, não é? O Silas também era mestre judeu, e com isso as mulheres passaram a escutar o que eles estavam falando. Entre as mulheres havia uma chamada Lídia, nós lemos aqui. E devia ser uma mulher de posses, porque Lucas diz que ela era vendedora de púrpura. E a púrpura era uma cor altamente valorizada naquela época e associada à realeza, à nobreza, status social e assim por diante. Por quê? Porque era uma cor difícil de você conseguir. A púrpura, a tinta, ela era extraída de alguns moluscos que viviam, existiam em determinados locais do mar, a costa, e cuja extração era extremamente complexa. Então, era difícil você encontrar púrpura, e quando você encontrava, era cara, era muito valorizada. Para vocês terem uma ideia, quando Jesus foi insultado de rei dos judeus, os soldados o vestiram de quê? Exatamente de um manto de púrpura, né? Porque para dizer assim, né? A realeza, eis aqui o rei dos judeus, porque era a cor dos reis, era a cor da nobreza, era púrpura. E Lídia era vendedora desse produto. Esse produto ele era muito popular na costa, entre os fenícios. Se você der uma olhada no mapa, na costa da Galileia, você tem Tiro, Sidom, essas cidades eram famosas pela produção de púrpura, provavelmente Lídia era daquela região ali. E era uma mulher rica, nós vamos ver mais adiante, que ela convida a equipe toda para ficar morando lá na casa dela, né? Então era mulher de posses. Não sabemos como ela se sentiu atraída pelo judaísmo, estava lá na reunião, até o momento que o apóstolo Paulo chegou e começou a falar. Diz aqui o texto, no verso 14, que ela, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, então era uma gentia que gostava do judaísmo, nos escutava. Começou a escutar quando Paulo começou a pregar. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Ou seja, enquanto ela estava escutando a pregação do Evangelho, alguma coisa estava acontecendo no coração dela. Deus estava abrindo o coração dela, derrubando as barreiras, persuadindo, iluminando, mostrando para ela, esclarecendo aquilo que ela estava escutando, de tal maneira que ela não somente escutou salvadoramente, mas ela creu naquilo que Paulo estava falando. E Paulo, com certeza, estava apresentando o que ele apresentou em todos os capítulos que nós vimos até agora, desde que ele começou a viagem missionária, que Jesus era o Messias esperado de Israel, citando as Escrituras do Antigo Testamento, falando a respeito da sua morte, da sua ressurreição, de perdão de pecados, justificação pela graça. E Lídia conhecia tudo aquilo, porque ela era temente a Deus, frequentadora de sinagoga, onde podia, não é? Devemos imaginar que ela era itinerante. E ela agora entendeu, Deus abriu o coração. E nós temos aqui um dos textos do Novo Testamento, um dos muitos textos do Novo Testamento que falam a respeito do que a gente chama da Ordo Salutis, a ordem da salvação. O Evangelho é pregado, a pessoa escuta, o Espírito Santo vem, persuade a pessoa, dá iluminação à pessoa, a pessoa crê. A pessoa crê. E ela é salva. Então, é assim que funciona. Note que não teve nada extraordinário aqui. Não teve sinal, não teve prodígio, não teve sonho, visão, profecia, absolutamente nada. Vai ser o contrário do carcereiro, né? O carcereiro vai ver Paulo orar e a cadeia tremer e ele vai se converter à força do poder extraordinário, sobrenatural de Deus. Mas Lídia não. Gente se converte de um jeito, gente se converte do outro.
Então não adianta você querer fazer uma regra, dizer, tem que ter, né? Deus não pode fazer um sinal e prodígio, uma maravilha, que ele não use para converter ninguém, porque ele fez com o carcereiro. E você também não pode dizer que toda conversão tem que ter sobrenatural, porque não é o caso de Lídia. Então, o problema é quando a gente quer botar Deus numa caixinha e querer fazer uma regra para conter o Todo-Poderoso. Ele é Deus, ele age da maneira que ele quiser. Como nós veremos logo em seguida, né? A experiência extraordinária aqui com aquela mulher que estava possuída. Mas vamos chegar lá. Muito bem. Depois Lídia foi batizada. Lemos aí no verso 15. Depois de ter sido batizada, ou seja, ela deve ter dado evidências claras de que creu, entendeu a mensagem do apóstolo Paulo. E naquela época, batismo era imediato depois da conversão. Por quê? Porque quando Lídia disse assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, o Messias de Israel, não tinha como interpretar as palavras dela de outra maneira a não ser a verdadeira, a única. O cristianismo estava começando. Hoje em dia, quando alguém diz assim, eu creio em Jesus Cristo, a gente vai ter que perguntar, primeiro defina eu. O que é que você quer dizer com eu? Você acredita que você existe ou você vive numa matriz? Primeiro, defina eu. Creio. Defina creio. O que é que você quer dizer com creio? Jesus. Que Jesus? Porque tem dezenas de interpretações dos evangelhos a respeito da pessoa de Jesus. O Filho de Deus, o que é que isso significa? Que ele é Deus, que ele foi criado por Deus, que ele foi gerado por Deus num certo momento da eternidade. Então, por isso que quando alguém diz, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, a gente não batiza na hora. Hoje em dia, né? Por causa da complexidade do cristianismo. Então, aquela pessoa vai ter que ser instruída, esclarecida, e dizer, olha, quando você está dizendo isso, você está dizendo isso. É isso mesmo que você crê? Porque senão a gente estaria batizando um monte de gente, que hoje em dia, que não tem a menor ideia do que é que eles estão dizendo. Por conta da confusão que existe hoje em torno da pessoa de Jesus e as implicações da sua morte e da ressurreição. Mas naquela época não tinha erro, só tinha uma fé, não tinha como errar. Então, na hora que Lídia disse, eu creio no que você está pregando, Paulo não teve dúvida que a fé dela era genuína. E então batiza Lídia. Diz o texto aqui, verso 15, depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. E aqui os pressupostos denominacionais vão entrar na interpretação naturalmente, né? Então, os presbiterianos vão dizer, se tinha menino, né? Casa aqui significa família. Então, se foi ela batizada e toda a sua família, e se tinha criança, foi também. Então, os presbiterianos vão interpretar dessa maneira. Já os batistas vão dizer, o texto não está dizendo nada disso, só tinha gente adulta, né? Mas eu também não estou lendo aqui que só tinha gente adulta, né? O que eu estou dizendo é que nós não podemos usar essa passagem nem para um lado e nem para um outro, porque não é o ponto dela. O ponto é que naquela época as famílias se agrupavam em torno da religião do líder, o que indica que Lídia provavelmente não era casada ou era viúva. E que uma vez que ela se converteu ao cristianismo, os seus servos, seus parentes que moravam com ela, todos eles se tornaram também. Era assim que era feito. Era assim que acontecia no Antigo Oriente. A religião do líder era a religião do clã. E uma vez que Lídia fez isso, todo mundo que estava com ela seguiu também. Vai ser a mesma coisa com o carcereiro, não vai ser? O carcereiro se levantou e foi batizado ele e toda a sua casa. No mesmo capítulo, daqui a pouco a gente chega lá. Então, apenas para meditação, para a gente entender o que é que a passagem está dizendo. Né? Eu não sei se tinha criança ou não, também não vou argumentar a respeito disso aqui, porque não é o ponto, e não é o caso. O que importa é que ela creu, ela foi batizada e trouxe toda a sua família. Era assim que as coisas aconteciam naquela época. Era assim que as coisas funcionavam. Não é que não havia individualidade, mas o espírito coletivo de família era muito mais forte naquela época do que é nos dias de hoje. Bom, ela foi batizada, toda a casa, e nos fez esse pedido, se julgam que eu sou fiel ao Senhor, ela simplesmente está dizendo o seguinte, se vocês acham que minha conversão é genuína,
Se eu estou fazendo isso de coração, então deem uma prova disso. Venham ficar comigo, me considerem como irmã em Cristo. A minha casa é a casa de vocês. E aí, nós não sabemos onde eles estavam hospedados. Eles encontraram, então, a casa de Lídia e a equipe toda se muda para lá. Aqui nós temos a primeira convertida da Europa, não é? Lídia, uma gentia, temente a Deus, vendedora de púrpura, talvez batizada ali mesmo no rio Gangites, com os seus familiares ou quem estava com ela, e representa, então, os primeiros frutos de Cristo, para Cristo, trazidos da Europa. Bom, eu quero continuar mais um pouquinho ainda, o tempo dá, para falar sobre o evento seguinte que Lucas registrou, que foi a libertação dessa jovem adivinhadora, que está aí, possuída de um espírito adivinhador, que está aí do verso 16 até o verso 18. Essa passagem traz algumas informações para nós muito importantes. Bom, vamos começar. Aquele lugar de oração, ele acabou se tornando um ponto de pregação, porque a gente lê aqui no verso 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Isso já foi depois da conversão de Lídia. Então parece que se tornou um ponto de pregação. Era lá que se reuniam os primeiros cristãos fora da cidade de Filipos, né? Fora dos portões, se reuniam lá. Então, num desses dias em que Paulo estava indo lá para se encontrar com quem quisesse ouvir a palavra de Deus, lemos aí que uma moça possessa de um espírito de adivinhação, veio ao encontro de Paulo. Veio direto para Paulo. E lemos aqui, Lucas nos diz que ela estava possessa de um espírito adivinhador. A palavra adivinhador é a palavra piton no grego, que a gente conhece porque hoje denomina um tipo de cobra, né, da família da jiboia. Mas a piton era o símbolo do deus da adivinhação ou das adivinhações feitas pelos deuses. Tanto é que as mulheres que eram instrumentos dos deuses que faziam adivinhação eram chamadas de pitonisas, por conta da palavra grega, piton. A mais conhecida do Antigo Testamento é a pitonisa de Endor, que foi consultada por Saul para saber qual seria o resultado da luta de Israel contra os filisteus. E ele foi castigado por isso, porque Deus proibia que o seu povo consultasse as pitonisas, que eram as médiuns, as mulheres que incorporavam esse espírito de adivinhação, mas que ninguém sabia que era espírito de adivinhação, pensava que era um deus. Pensava que era o Deus, geralmente o Deus Hermes ou Mercúrio, que era o Deus mensageiro, que trazia as mensagens lá do Olimpo e se incorporava. Na época de Paulo, quando Paulo estava pregando aqui, o local mais conhecido de adivinhação era na cidade de Delfos, onde tinha um oráculo, cuja pitonisa era famosa por produzir adivinhações assim, tão vagas, que cabia qualquer coisa que você quisesse. Era o chamado oráculo de Delfos. Acreditava-se que a pitonisa incorporava o espírito do deus Hermes e dizia o futuro daquela pessoa que estava fazendo a consulta. E frequentemente com uma voz diferente. O ventriloquismo está associado à prática da adivinhação na Grécia Antiga. Ela falava com uma voz diferente, não é? Falava com uma voz diferente, como se tivesse uma outra entidade falando. Essa moça era uma escrava. Escravidão era comum no Antigo Oriente. E tinha vários donos, porque nós vemos aqui no plural, né? Vamos ver que os donos ficaram chateados porque perderam o lucro. E essa mulher, essa moça, ela devia ter um local ali na cidade de Filipos, onde as pessoas vinham consultar a vontade dos deuses. E cada consulta gerava grana para os donos dela. Não é? Nesse dia, alguma coisa aconteceu que essa moça partiu para encontrar com Paulo. E ela vinha gritando pelo caminho, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês a salvação. O que levanta uma série de perguntas, porque o que nós temos aqui, em primeiro lugar, é a verdade sobre essa prática de adivinhação. Não era o espírito dos deuses, não era o espírito dos mortos,
mas eram demônios. Eram demônios que agiam através dessas mulheres ou de homens que eles possuíam. Segunda coisa que a gente tem que lembrar, os demônios, eles não são oniscientes. A adivinhação aqui não é adivinhação no sentido de um conhecimento exato e preciso do futuro, porque só Deus é onisciente. O diabo não é onisciente, ele sabe muita coisa e ele pode deduzir muita coisa, porque ele conhece a raça humana, ele conhece as circunstâncias e ele pode mais ou menos imaginar o que é que poderá acontecer, mas ele não é onisciente porque esse é um atributo incomunicável de Deus. Só Deus é onisciente. Então, Satanás não conhece o futuro, Satanás não lê sua mente. Você, às vezes, o pessoal diz assim, eu vou orar silenciosamente para o diabo não saber o que é que eu estou orando, não é? Não se preocupe com isso, o diabo não lê. Não é? De fato, o diabo não lê sua mente mesmo, né? Ele não consegue, não tem acesso. Só Deus é onisciente. Satanás é um anjo caído, ele não tem os poderes de Deus. Mas ele conhece muita coisa, sabe muita coisa, e ele pode, porque ele é o pai da mentira, iludir muita gente. Então, através da história, da longa história da humanidade, sempre houve pessoas que se apresentaram como sendo capazes de predizer o futuro em nome dos deuses, em nome dos mortos, em nome de outras entidades quaisquer, o que é, no final das contas, uma mentira e uma enganação. Aí você me pergunta, mas essa mulher disse a verdade aqui ou não? Ela disse a verdade exatamente como os demônios disseram a verdade quando viram Jesus. É só voltar para os evangelhos. Quando Jesus chegou e começou a pregar e fazer sinais e prodígios, os endemoniados que chegavam diante de Jesus, qual era a primeira coisa que eles diziam? Nós sabemos quem é o Senhor. Tu és o Filho de Deus, viestes nos atormentar antes do tempo. Então Satanás, na hora, sabia quem era Jesus que estava ali diante dele. Não teria nenhuma dificuldade em dizer que Paulo e os demais eram servos de Deus e que estavam pregando o caminho de salvação, porque ele conhecia de teologia mais do que os outros ali, né? Satanás, com certeza. Então essa mulher, possuída por esse espírito, veio ao encontro de Paulo, começou a gritar, dizer estas coisas, e isso se repetiu vários dias até que Paulo ficou indignado. Diz aí, final do verso 16, que ela dava grande lucro aos seus donos. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Com a superstição, com a mentira, com o erro. Isso se repetiu por muitos dias, verso 18. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Paulo sabia que ela estava possuída de um espírito maligno. Quando a Bíblia diz aqui espírito de adivinhação, a gente não devia pular para a conclusão de que existem espíritos especialistas em determinadas coisas. Então tem espírito de adivinhação, tem um espírito de especialista em acabar casamento, tem espírito especialista em doença tal, tem espírito de discórdia, tem espírito disso. Eu não creio que nós podemos, com base na Bíblia, fazer esse tipo de afirmação. Eu creio que a gente pode afirmar, com base na Bíblia, que os espíritos imundos, os anjos caídos, os demônios, eles produzem esse tipo de coisa. Eles são capazes de fazer esse tipo de coisa. Mas eu não creio que nós podemos falar de demônios especialistas. Não? Um demônio que é especialista em adivinhação. Todos eles são capazes de enganar, mentir. Satanás é o pai da mentira. Mas Paulo viu que a mulher estava possessa, expulsou em nome de Jesus, não no nome dele, porque ele sabia que o nome dele não tem autoridade nenhuma, mas em nome de Jesus, ele expulsou o demônio da mulher. Não teve negociação. Não vou sair não. Não vou sair não. Não teve assim barganha. Não, sai que eu deixo você falar no microfone. Não, também não teve barganha, não teve absolutamente conversa nenhuma. Né? Sai em nome de Jesus, e diz o texto aqui que na mesma hora o Espírito saiu. Nós estamos aqui diante de um exorcismo verdadeiro. Exorcismo verdadeiro. Em nome de Jesus, não tem conversa com o diabo, sai agora. E saiu. Durante os meus anos de ministério, 40 e poucos anos de ministério, me deparei, não foi com muitas ocasiões assim, mas me encontrei com algumas ocasiões assim. Eu me lembro de
casos que eram reais e casos que não eram. Me lembro de uma vez que chamaram para ajudar um rapaz que estava quebrando a casa toda. E pensavam que ele estava possuído. Aí já tinham chamado gente, pastor de tudo, e foram chamar o presbiteriano. Né? Porque o que aconteceu na rua lá de casa, né? Nessa época eu estava começando um trabalho na cidade, aliás, no bairro de Jardim Atlântico. E na mesma rua, na rua de cima, lá no fim tinha uma casa onde tinha esse rapaz que estava quebrando tudo. Sei que chegaram lá em casa, foram pedir ajuda, eu levei um rapaz comigo, da igreja, e entrei na casa e disse: pastor, cuidado, porque ele está quebrando tudo lá dentro, né? Disse, pode deixar. Aí cheguei, entrei, abri a porta, e de fato, ele tinha quebrado até as molduras da janela, tinha arrancado, tinha quebrado, não tinha nada inteiro lá. Gritando, urrando, eu cheguei e disse: sai em nome de Jesus. Saiu nada. Ficou do mesmo jeito. Depois de algumas tentativas, eu disse: ou eu não tenho fé, ou ele não está possesso. Aí perguntei para a família: quando ele passar essa crise, será que vocês não podiam? Eu moro aqui na rua ao lado, como vocês sabem, vocês não podiam levar ele lá? Eu quero conversar com ele quando passar a crise. Sei que a família levou o rapaz lá, e durante uns 2 ou 3 meses eu conversei com esse rapaz. E aí a verdade veio à tona. O rapaz tinha crescido numa igreja onde havia esse tipo de manifestação. Ele tinha sido abusado desde criança por um parente, que eu não me recordo agora que tipo de parente foi, mas ele vinha sendo abusado sexualmente, direto. E a forma que ele encontrou de expressar a raiva, a frustração e a angústia dele era aquilo que ele via acontecer lá na igreja dele aos domingos. E ele imitava com perfeição. E depois de falar do perdão de Deus, de identificarmos o problema, orarmos juntos e explicar, o rapaz, ou o demônio se escondeu, ou o rapaz ficou curado, né? E a última notícia que eu tive dele, é que ele tinha voltado à vida normal, tinha conseguido um emprego e estava vivendo lá. A família estava muito agradecida. Então, esse é um caso que eu acho que não era possessão demoníaca. O rapaz precisava de ajuda. Mas eu me lembro de outro no mesmo lugar, que uma noite eu acordei e a família, tinha 3 rapazes lá da congregação, trazendo uma mocinha, uma menina, tinha uns 16 anos, magrinha. Depois ele descobriu que o apelido dela era Muriçoca, de tão magrinha que ela era. Mas era preciso 3 rapazes para segurar a moça. E aí levaram lá para casa, dizendo: pastor, nós estávamos em tal lugar, e ela chegou lá, começou a fazer arruaça, quebra, fala, e a gente trouxe aqui para o senhor fazer alguma coisa, né? Disse: tá bom, vou trazer aqui para o meu gabinete. Aí tinha uma sala lá que eu usava como gabinete, e eles largaram a mocinha lá, né, toda torta, gritando, e todos aqueles sintomas, né, clássicos, e eu disse: sai em nome de Jesus. E ela caiu como se fosse um fardo, sabe como é uma boneca de pano? Caiu. E aí, quando ela voltou, ela não sabia onde estava, não sabia o que é que tinha acontecido. A última coisa que ela se lembrava é que ela estava lá naquele barzinho, lá, naquele lugar lá, conversando com os amigos, e de repente não se lembrava de absolutamente mais nada. Eu disse para ela, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo. Você foi liberta de um demônio nessa noite. Mas se você não ocupar o seu coração com o Senhor Jesus, ele vai voltar e vai ser muito pior. Vai ser muito pior. E aí levaram ela em casa e tudo mais, nunca mais tive notícia dela. Depois soube que a família dela na casa dela tinha um terreiro de macumba, né, como o pessoal chama, eram muito envolvidos em ocultismo e coisas dessa natureza. Eu creio que era um caso real. Creio que casos assim existem hoje, não tantos quanto alardeados. E eu creio que os pastores precisavam ter mais discernimento antes de botar a mão em cima e dizer: sai em nome de Jesus, ou antes de prescrever um remédio. Precisavam ter mais discernimento para saber exatamente o que é que está acontecendo, para que a gente não faça um diagnóstico errado e tente uma solução errada para situações assim. Bom, queridos, eu creio que chegamos ao momento de fechar, e eu quero trazer alguns pontos aqui, dos quais vários eu já adiantei. O primeiro deles, a realidade do mundo espiritual, de demônios, possessão, engano, mentira. O mundo espiritual, ele é real,
Ele nos cerca, está ao redor de nós, Ele nos acompanha, por causa de abusos que são cometidos nessa área por obreiros fraudulentos e falsos profetas, nós não deveríamos ir para o outro lado e negar a existência de Satanás, dos seus anjos e da atuação deles hoje em dia. Porque acontece isso, né? A gente fica assim, vê os abusos que são feitos nessa área de expulsão de demônio, que não é nada disso, batalha espiritual e uma série de coisas que a gente prefere nem falar no assunto. O fato de que eles estão cometendo abusos e erros nessa área não quer dizer que exista uma batalha espiritual verdadeira e que os demônios sejam reais, nos tentam e que eles oprimem e que eles possuem as pessoas. Possuem as pessoas. E nem sempre é daquela forma, babando, né, pelo canto da boca. Eu gosto dessa frase, que quando Satanás entrou em Judas, ele não caiu babando, revirando os olhos, falando diferente. Ele saiu tranquilamente de lá da ceia para vender Jesus e ganhar dinheiro. E estava possuído. Não tinha nenhum dos sintomas que a gente costuma associar. Então, nós precisamos estar atentos para isso. Não podemos negar a realidade do mundo espiritual. Segundo, o texto é muito claro, não é? Quando fala da prática antiga de se buscar o conhecimento do futuro através de espíritos, de deuses, religiões que rejeitam completamente o conhecimento de Deus. Deus não nos permite isso. Deus é o nosso Deus. O que Ele quer que nós saibamos a respeito do mundo espiritual, a respeito dele, do que Ele tem planejado para nós, Ele nos revelou nas Escrituras Sagradas. Ela é a nossa regra de fé e prática. Busca de falar com mortos, gente já falecida, espíritos do além, ou qualquer outra fonte de informação que não seja o nosso Deus, é claramente proibido pela Escritura, por conta do risco que você corre de se expor a essas entidades que vão enganar, vão mentir e vão levar você para longe de Deus. E, por último, a última coisa que eu queria lembrar aqui para vocês é o processo pelo qual Deus salva pecadores. Voltando à conversão de Lídia. Simples, tranquila, quieta, não teve nada extraordinário, uma comerciante de púrpura, ouvindo a pregação do Evangelho, Deus abre o coração dela, ela entende, é assim que Deus faz hoje. Às vezes Ele pode usar um milagre, como Ele vai fazer com o carcereiro, para despertá-lo, mas o processo sempre envolve isso: ouvir a palavra, entender a palavra, crer na palavra e recebê-la como verdadeira. Quando a gente fala sobre eleição, sobre a doutrina da eleição soberana de Deus, as pessoas perguntam: por que pregar o Evangelho então, se Deus já escolheu aqueles que Ele quer salvar? A resposta é que Deus escolheu salvar essas pessoas através da pregação. E é por isso que nós pregamos, é por isso que nós anunciamos o Evangelho a todos, porque no pregar do Evangelho, o Espírito Santo vai no coração do eleito e abre, ilumina, enquanto que o que está de lado não ouve salvadoramente. Mas o Espírito concede esse ouvir salvador, que a pessoa compreende, o coração se ilumina, o coração fica embandeirado em festa, porque encontrou o Salvador, encontrou o perdão de pecados. Só a graça de Deus pode fazer isso. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos orar, terminar. E eu tenho 3 avisos bem rápidos para vocês. Peço que não saiam enquanto isso. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, pelo poder transformador. Te damos graças porque, sob o nome de Jesus, os espíritos se nos submetem e nós não podemos temer mal nenhum. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra revelada. Nós oramos pela conversão de pecadores, que o Senhor abra o coração, ilumine a mente e atraia de maneira irresistível, ó Deus, muitos e muitos pecadores para o Teu reino. Obrigado por esse tempo juntos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.